Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rúbrica Com Fé, onde respondemos a questões sobre a fé cristã, sobre a existência de Deus, problemas do conceito de Deus, ou às vezes dúvidas gerais em relação à fé cristã. E em particular aqui vamos olhar um bocadinho para a questão do evolucionismo, que não tem diretamente a ver tem um bocadinho a ver com a fé cristã. Portanto, nós estamos a fazer, como sabem, uma série de episódios acerca do evolucionismo, mas aqui vamos fazer, de forma mais resumida e curta, um bocadinho o feedback a uma coisa que às vezes se ouve, que foi aqui motivado um bocadinho por um vídeo que nós encontramos online sobre este assunto, não é? Mas antes de mais, eu sou o Gonçalo Andrade, aqui comigo tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá Gonçalo. Olá. Portanto, Bernardo, aqui temos uma objeção que se ouve-se bastantes vezes, mas que isto no fundo vem de uma má concepção, não é? Daqui da situação, não é? Portanto, e que objeção é esta? Portanto, aquilo que nós encontramos foi um vídeo, por acaso até bastante interessante, sobre a evolução do ser humano, sobre as espécies que foram evoluindo e que deram origem à nossa espécie. Mas uma das coisas que se dizia nesse vídeo, e acho que era o único problema, porque o resto do vídeo estava bastante interessante, era que nunca tinha existido um primeiro ser humano. E porquê? Qual era? E porquê é que eles diziam isto? Porquê é que eles diziam que nunca tinha existido um primeiro ser humano? Porque, no fundo, a ideia é, como a evolução é um processo gradual, não é? É impossível distinguir quando é que deixou de ser a espécie anterior, até que um organismo deixou de ser da espécie anterior e passou a ser um ser humano. E como não dá para fazer essa distinção, ou é muito difícil, é porque essa distinção não existiu. Mas isto... Isso não faz nenhum sentido. Repara, não faz... Não, há aqui um problema conceptual, não é? Porque, repara, nós não precisamos de ir buscar a Bíblia. Nós não estamos a ir buscar a Bíblia. É uma questão lógica, não é? Filosófica e lógica. Sim. Repara, Bernardo, vamos fazer como se fosses, como se tivesses tu a propor esta tese, não é? Tu acreditas que existem seres humanos hoje? Acredito. Hoje em dia existem seres humanos. Acho que ninguém disputa isso, não é? Certo. Mas o evolucionismo sendo verdadeiro e sendo falso, portanto, imagina que a narração da Bíblia é literalmente verdadeira, não é? Isto é verdade na mesma. Portanto, com evolucionismo, sem evolucionismo, criacionismo, aquilo que for, isto é verdade. Portanto, toda a gente acredita que houve uma altura no passado em que não existiram seres humanos. Não é? Sim, eu acho que ninguém disputa isso. A nossa espécie não é eterna, não é? Não existiu sempre, não é? Não existiu sempre, não é? Portanto, houve uma altura no passado, quanto mais não seja no Big Bang, não existiam seres humanos. Não é? E se houve uma altura no passado em que não existiam seres humanos e hoje existem seres humanos, então tem que ter havido um primeiro. Agora, pode não ser fácil nós percebermos qual é, não é? Ou então, Gonçalo, o conceito de ser humano é completamente subjetivo, não é? Não corresponde a nada de real. E não existe, não é? Certo. Ou não existem seres humanos hoje. Sim. Que é uma afirmação que eu disputo. Claro, eu também digo que sim. Disputo, não é? É uma afirmação que eu disputo, não é? Eu tendo a discordar dessa afirmação. Ou então teve que existir um primeiro, porque houve uma altura no passado em que eles não existiam. Portanto, ou os seres humanos existiram desde sempre, não é? Ou então, se não existiram desde sempre e hoje existem, tem que ter havido um primeiro, porque tendencialmente os animais não nascem todos ao mesmo tempo, não é? Eu acho que é interessantíssimo tu dizeres isso, Gonçalo, porque na verdade há uma trapalhice filosófica que se encontra muitas vezes por parte de cientistas e não só, e de defensores do evolucionismo, mas que não têm formação filosófica, uma trapalhice na maneira de pensar, que é esta ideia de que se a evolução for um processo gradual e nós não
não estamos a disputar isso, o processo pode ser perfeitamente gradual, de alguma forma isso apaga as diferenças entre as espécies. Isso é uma loucura, porque nós, em biologia, a toda a hora, nós catalogamos e classificamos espécies de seres vivos e fazemos-lo com base em diferenças que essas espécies vivas têm entre elas, não é? Se elas são diferentes entre elas, naturalmente a diferença não pode desaparecer completamente, não é? O gradualismo não pode fazer desaparecer as diferenças reais que há entre as espécies. E neste caso o ser humano é diferente de outros animais irracionais. Sim, quanto muito pode introduzir dificuldades em fazer a distinção em certos casos limite. Não é? Pode haver casos em que é complicado nós olharmos e percebermos a que espécie é que este fóssil pertence. Especialmente claro. Iremos a mais detalhes no nosso episódio do evolucionismo. Mas essa dificuldade em certos casos fronteira não significa que a distinção no geral não exista. E o que tu acabaste de dizer agora, em filosofia, é o que se costuma dizer, a distinção entre a ontologia e a epistemologia. Ou seja, a ontologia é o que é real. E se não há uma distinção real entre ser humano e ser não humano, estamos em maus lençóis, não é? Portanto, ontologicamente tem que haver uma distinção, tem que haver aquilo que distingue um ser humano de um ser que não é humano. Depois, como tu dizes, a parte epistémica, ou seja, a parte de, num caso concreto, perceber, por exemplo, o Neandertal era humano para este efeito ou não era. É uma questão epistémica. Pode ser difícil, com base em pouca informação, distingui-lo e conseguir saber que espécie era ou não era humana, olhando para o passado com a informação sim, com base nos fósseis, que é sempre uma coisa incompleta. Claro, que é sempre difícil. Né? Os fósseis não preservam, os fósseis só por si não preservam a inteligência do dono dos ossos, não é? E por isso, uma coisa é um problema epistémico, um problema do conhecimento humano. Num certo caso concreto, pode ser difícil perceber se estamos perante um ser humano ou não, tudo bem, mas isso não elimina a necessidade de uma diferença ao nível ontológico, porque se não há diferença entre o ser humano e os seres do qual o ser humano evoluiu, então o ser humano não é uma entidade objetiva. Talvez são conceitos inventados pelo ser humano, por nós. Lá está. Agora já me estou a embrulhar todo. Porquê? Porquê que eu me estou a embrulhar todo? Estou a embrulhar todo porque eu estou já a querer dizer que o conceito de ser humano é inventado pelo ser humano. Se o conceito de ser humano não existe na realidade, eu já estou completamente na atrapalhada completa. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Mas é esse ser humano que não existe, mas que exatamente. Por isso, forçosamente, se a espécie humana hoje existe, como tu dizias, e houve uma altura que não existia, houve um primeiro ser humano, necessariamente. Ou então, o conceito de ser humano não tem realidade objetiva. É apenas uma ficção. Sim, portanto, o problema aqui é essencialmente filosófico, não é? Sim, nem sequer é biológico, é um problema filosófico. Exato. Portanto, não há problema, ou seja, ao dizermos que existe um primeiro ser humano, nós não estamos de maneira nenhuma a dizer que não concordamos com a evolução das espécies, estamos simplesmente a dizer uma coisa que é lógica, não é? Se hoje existem seres humanos antigamente e houve uma altura no passado em que não existiram, então tem que ter havido um primeiro. Mas, Gonçalo, eu posso partilhar contigo, já me aconteceu várias vezes, quando estou a falar sobre este tema, às vezes até perante uma plateia de pessoas de várias idades e até de várias proveniências, quando as pessoas muitas vezes se manifestam incrédulas em relação à existência de um primeiro ser humano, eu faço precisamente este argumento e as pessoas ficam paradas a pensar realmente faz sentido, não é? Como é que eu nunca tinha pensado nisto, não é? Claro, mas estamos tão habituados a esta ideia. Mas foi o que eu pensei a primeira vez que ouvi isto, foi, realmente faz sentido, realmente faz sentido. E é preciso insistir uma coisa, que é a defesa da teoria científica da evolução, a defesa de que as espécies descendem entre elas com a introdução de novidade ou de diferenças face aos progenitores, não é? Da descendência face aos progenitores, de forma alguma elimina a diferença entre as espécies. Ou seja, se realmente surge uma espécie nova, de forma gradual, ou de forma mais ou menos gradual, não é? De forma nenhuma isso nega a distinção que há entre as espécies. E até isto acontece ainda antes sequer da biologia. Mesmo que seja difícil na prática. Sim, pode ser difícil, mas eu até às vezes o que eu costumo fazer é ir buscar a química, porque às vezes as pessoas podem estar mais influenciadas pelos debates ruidosos do evolucionismo e do criacionismo para pensarem com clareza, e então convém às vezes ir à própria química. E nós podemos reparar como, por exemplo, se eu juntar
o cloro com o sódio, e o cloro e o sódio são elementos completamente diferentes. O cloro é um gás e o sódio é um metal. E se nós virmos as propriedades destes elementos, eles são altamente tóxicos, inclusive é péssimo para a saúde, quer o contacto com o sódio, quer o contacto com o cloro. Mas se nós os juntarmos, dá-se uma transformação substancial, como diria Aristóteles, e temos o sal, temos o cloreto de sódio. Portanto, houve o surgimento de algo completamente novo a partir do cloro e do sódio. E podemos dizer, não é, naturalmente, que nesta reação química que ela se deu por etapas químicas, sem, no entanto, negar que há uma diferença claríssima entre o sódio individualmente, o cloro individualmente e o cloreto de sódio. Na própria química há mudanças substanciais a acontecer a toda a hora e, no entanto, nós não vamos eliminar a diferença entre o sal, o cloro e o sódio, que são totalmente diferentes. Sim, mas o sal disto também faz mal, não é? Quer dizer... Pronto, já cá faltava. Já cá faltava o escangalhar. Mesmo nos episódios curtos, nós não conseguimos manter aqui o nível. Mas sim, mas é verdade, na verdade o sal também faz mal, não é? Mas mata muito mais devagar do que o cloro, isso posso-te garantir. Não experimentem em casa. É fundamental. Não experimentem em casa. Faz mal em excesso. Mas, por favor, não experimentem em casa. Nem comecem a falar às colheradas e muito menos cheirar cloro. Não façam isso. Sim, nós não nos responsabilizamos. Mas no fundo fica aqui esta questão respondida. É também um convite, quando nós falamos sobre temas de ciência, é um convite para que a clareza conceptual, que só a filosofia que traz, a clareza conceptual não fique para trás. Não é? É muito importante nós termos sempre presentes a necessidade de pensar de forma clara nos conceitos, antes de fazer qualquer tipo de juízo ou qualquer tipo de sentença sobre um tema, porque senão podemos estar aqui a enterrar-nos num pântano do qual é complicado sair. Portanto, se realmente nós somos humanos e existimos, então nós somos distintos daqueles seres que não são humanos, não é? Temos que ter essa... E por isto é que é uma pena esta tendência que há hoje em dia, da malta, a malta que vai, por exemplo, estudar esta coisa do evolucionismo, mas outra área qualquer. Existe esta tendência da pessoa só se focar naquela área e não ver as coisas à volta, porque pronto, acaba por ser a tendência do ramo, não é? A pessoa tem que ser tão especializada naquilo que passa o tempo todo só naquilo. E saber ter interesse e estudar estas competências transversais, não é? Portanto, coisas que não têm nada a ver. Acaba interdisciplinares, por nos permitir... não é? É importante interdisciplinar. Acaba por nos permitir olhar para a nossa própria área de estudo de uma forma, com os olhos completamente diferentes. Mais críticos, muito mais críticos. Sim, mais crítico e compreender melhor as coisas. Isto é um exemplo perfeito disso. É um exemplo perfeito como uma pessoa focar-se só neste ramo em particular da ciência sem ver mais nada pode levar a conclusões que alguém vindo de outra área pode contestar com razão. Sim, pode, não fazem sentido, não é? E pode contestar com razão, não. E não vale de nada. E que não está a contestar a parte científica. Repara, não é a parte científica que é o problema aqui. Exatamente. Mas é este tipo de situações que criam um ruído e tornam difícil o diálogo entre as pessoas que vêm da área das ciências naturais e de quem vem das humanidades da filosofia. Porque por vezes é muito fácil cair naquela tentação fácil, Gonçalo. E nós já vimos isso acontecer muitas vezes, não é? Que é o cientista chamar o filósofo de ignorante em biologia e o filósofo chamar o cientista de ignorante em filosofia, mas daí depois não se progride, não se sai dessa situação, não é? Acho que cada vez mais é preciso trabalho interdisciplinar. Trabalho interdisciplinar. É conversarem e... Exato. E por causa da natureza do ser humano, que muitas vezes é demasiado conflituosa e não devia ser, o que eu acabo por reparar, Gonçalo, é que ficamos todos a ganhar quando aparecem, por vezes, obras feitas por pessoas que têm o chamado duplo doutoramento, não é? Uma pessoa que tira um doutoramento, por exemplo, em Biologia e em Filosofia, ou em Física e em Filosofia, e estas pessoas acabam por ser aquelas que desencalham o barco, por assim dizer, porque são pessoas que doutoram-se em duas áreas completamente diferentes e conseguem fazer o tal trabalho interdisciplinar que é essencial e que é muito necessário de ser feito em qualquer área do saber. E a filosofia tem esse poder de clarificar os conceitos e tem que estar sempre presente quando pensamos nos problemas mais difíceis de ciência. Assim como um padre Iacchi ou um padre Lemaitre, não é? Sim, mais o padre Iacchi. O padre Iacchi tinha doutoramento em Teologia e em Física e tinha experiência em História, vastíssima experiência em História. E isso dá uma grande profundidade aos seus livros e às suas palestras precisamente por isso, não é? Porque é alguém que foi fundo nas várias áreas do saber e é capaz de fazer uma síntese com qualidade. Porque senão é muito fácil ao especialista falar para especialistas da sua área, não é? Mas
acaba por não haver progresso no conhecimento se não houver trabalho interdisciplinar. E é um dos nossos objetivos aqui com o nosso Café Ciência e Fé, não é? Fazer precisamente esta ponte. O nosso título é interdisciplinar, não é Ciência e Fé. O nosso Exato. Nós não queremos que a ciência tenha problemas de café, de forma nenhuma. É claro que se fosse só café interdisciplinar, se calhar soava um bocadinho... Pronto. O café também pode ser interdisciplinar quando pensamos, por exemplo... Se pensares, por exemplo, num cappuccino, não é? Que é uma bebida também interdisciplinar, se quisermos. Isso é bastante interdisciplinar, não é? Eu, se calhar, acho que está na altura de pararmos aqui, de desligar aqui os microfones. Sim, acho que já nos estamos a esticar-nos um bocadinho. Então, mas esperemos que tenham gostado. Mandem-nos mais um episódio da nossa rubrica com fé. Enviem-nos as vossas perguntas através do... Enviem-nos o vosso feedback, as vossas perguntas. O nosso endereço de e-mail café.ciência.fe@gmail.com. Não esquecer o canal do YouTube, que permite comentários, as redes sociais. Temos todo o gosto em receber as vossas dúvidas e os vossos dilemas e respondê-los na medida daquilo que pudermos. Exato. E mesmo que não seja possível responder logo, tentamos juntar tudo e fazer um episódio de feedback ou uma coisa assim. E pronto, olha, Bernardo, obrigado por este bocadinho. Obrigado, até à próxima. Gonçalo, um abraço. Até à próxima, um abraço. E foi mais um mini episódio da rubrica Com Fé. Esperemos que tenham gostado. E não se esqueçam, se gostaram deste episódio e se têm outras questões semelhantes, podem enviá-las para o nosso e-mail ou colocá-las através das caixas de comentários do YouTube. Nós teremos todo o gosto em responder assim que nos for possível em episódios semelhantes a este. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar o Café Ciência e Fé. Por agora é tudo. Voltamos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.